Então, vamos chamar a nossa próxima palestrante, que é a professora mestre Ieda Maria Nola, que ela vai falar sobre a criação de um processo de interoperabilidade entre o modelo BIM e a equipe de manutenção de uma edificação construída para fins de conservação e manutenção preventiva. Obrigada, Tati. Boa tarde, pessoal. Meu nome, como a Tati falou, é Ieda. Minha área de atuação é desenho de construção civil na FATEC, né? Sou professora há mais de 30 anos. E os meus projetos eles têm girado em torno da plataforma ou ferramenta, como vocês queiram dizer, BIM. A professora Ana já deu uma boa introdução para mim, né? Porque ainda hoje aqui no Brasil é muito difícil de visualizar para que serve mesmo o BIM. Muita gente pensa que é um programa e não é. Então, com a palestra da professora Ana, já deu para visualizar bem a diferença entre o CAD e a ferramenta BIM. Então, vamos dar início. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, porque os assuntos a gente poderia ficar falando horas sobre ele, mas vamos tentar passar o máximo de informação nesses 10 minutos. Então, o nome do meu projeto é Criação de um Processo de Interoperabilidade entre o modelo BIM e a equipe de manutenção de uma edificação construída para fins de conservação e manutenção preventiva. Vocês sempre ouviram falar do BIM, né? BIM para cá, BIM para lá. As leis estão levando para o caminho de que todos os escritórios venham utilizar programas BIM, né? Programas, plataformas que se utilize de BIM, mas sempre com projetos novos, né? Construções que estão sendo idealizadas, estão sendo projetadas. E as construções antigas? As construções já realizadas, prontas, e principalmente as edificações patrimoniais. Ou seja, também aquelas edificações que foram construídas antes do evento do CAD. Quando a gente usava prancheta, quando a gente fazia cópia heliográfica, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre essa ferramenta de desenho, né? Bem, só para... Eu tinha esquecido que a professora Ana eventualmente poderia falar do que seria a ferramenta BIM. Aqui está uma descrição. É um conjunto de tecnologias e processos e políticas que permitem vários interessados projetem, construam e operem de forma colaborativa uma instalação em um espaço virtual. Então, os envolvidos, os técnicos envolvidos, em cada um na sua área, podem trabalhar simultaneamente nesse modelo tridimensional. Então, o arquiteto, o engenheiro na área do projeto, quem está relacionado com a área de estruturas pode já ir fazendo as estruturas em relação à arquitetura, à hidráulica, o incêndio. Mas como eu falei, isso sempre para projetos novos. E para os projetos construídos, né? Como é que fica? Você pode fazer o modelo? Pode, desde que você tenha toda a documentação arquitetônica. E isso é muito difícil. É muito difícil obter, porque com o tempo, décadas se passando, muitos arquivos são perdidos. E às vezes você não consegue saber qual foi a técnica construtiva utilizada nessa edificação e que o BIM precisa ser alimentado com essas informações, né? Então, o objetivo geral do meu trabalho, eu já tenho, nos trabalhos anteriores, trabalhado com o BIM para edifícios construídos e principalmente os antigos, como eu falei, mas nesse trabalho específico é conhecer e criar uma interação, né, entre o modelo BIM e a equipe de manutenção da construção existente, porque a construção ela já está lá e ela tem os seus cuidados, as suas manutenções, né? Possibilitando em tempo real a visualização das manutenções corretivas, né? E a criação de um histórico que permitirá a criação de uma rotina de manutenção preventiva. Então, o que acontece? Queimou uma lâmpada,
as pessoas vão lá, trocam essa lâmpada. Queimou o ar-condicionado, vamos fazer com que troque o ar-condicionado. Mas tudo isso poderia ser previsto, poderia ser arrumado e utilizado para isso o modelo BIM. Uma das importâncias do modelo BIM, além do seu projeto, como disse a professora Ana, avançar em todo o seu cronograma, né, é depois da obra pronta. Eu entrevistei alguns escritórios aqui em São Paulo e a maioria tem o seu modelo, que utilizam o BIM, tem o seu modelo, mas quando o prédio, a edificação é utilizada, não usam o modelo mais, guardam na gaveta. Eu não achei nenhum escritório que utilize o BIM que depois é utilizado esse modelo no seu gerenciamento, né? Na sua estrutura. E todas as informações dele estão lá, todas. Nossa, é um prato cheio para quem faz manutenção e o modelo BIM ele serve para você vai da idade dessa construção até o seu final, até a sua destruição. Então, é um trabalho que não pode ser arquivado, né? A minha motivação foi essa que eu falei, que simplesmente falam de construções novas e pouco de construções construídas, mas principalmente na preservação desses edifícios antigos, né? E na dificuldade de gerenciar, porque você não tem a documentação arquitetônica, muitas delas se perderam. Ou nota fiscal do ar-condicionado, por exemplo, para você saber. O manual do. Peguei ar-condicionado, porque foi esse ponto que eu selecionei. O manual do ar-condicionado que diz em quanto tempo se troca o filtro, ou em quanto tempo se troca alguma peça, isso é fundamental, mas se perdeu. Porque, ficou com um fulano, beltrano, e isso o modelo, você pode agregar no modelo. E ele vai ficar para sempre lá. Basta clicar e você tem toda a relação de documentação. Né? Aqui eu falei da minha metodologia, a gente tem pouco tempo, mas primeiro eu fiz uma grande pesquisa sobre manutenção de prédios antigos, né? Pesquisei também sobre programas de interação, eu não poderia usar qualquer programa de interação, porque nós não temos verba, ele teria que ser gratuito, né? E na maioria das vezes ele não é gratuito. Eu escolhi um prédio do campus da FATEC São Paulo por trabalhar lá, né? E no caso foi o Santiago, o edifício Santiago, que é o primeiro prédio que vocês têm acesso quando chegam do metrô na FATEC São Paulo. Entrevistei a equipe que cuida da manutenção, no caso liderado pelo Luciano, que a maioria conhece, né? Fiz alguns testes, estou terminando esses testes de interação com o programa selecionado, tá? Aqui eu coloquei alguns vídeos, só para ter uma ideia. Tati, quantos minutos faltam? 3 minutos, professora. Tá bom, então eu vou correndo. Esse aqui foi o Santiago, feito no programa Revit, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou cortar um pouquinho, como eu falei, nosso tempo. Ele não está com todos os materiais, porque nós não conseguimos encontrar os métodos construtivos dele, tá? Nós não podemos, eu também não posso chegar lá e quebrar o modelo, quebrar o prédio para saber quais são os seus conjuntos, né? Ele está totalmente construído, com suas dimensões exatas, foram todas medidas, foram divididos por setores, tá? Isso no Revit. Então, cada setor de cada andar, ele foi distribuído, por uma cor, e a hora que você clica sobre esse ambiente, ele vai dizer o nome, e depois eu posso ter a listagem de tudo que consta nessa sala, nesse ambiente, desde iluminação, cadeiras, tipo de janela, tipo de ventilação, tipo de ar-condicionado, se tem ou não extintor de incêndio. Lógico que todas as informações eu não consegui colocar
pela pandemia, né? A gente não está indo na FATEC, mas muitas informações eu consegui agregando, né? Aqui está, infelizmente, eu não consigo aumentar essa tela. Eu fiz o vídeo porque a visualização no programa, ele é um pouco lento e com esses 10 minutos a gente não iria conseguir. Então, se vocês conseguirem ver, ó, cada ambiente ele está descrito aqui ao lado, e a sua metragem, e depois, se a gente selecionar, ele vai dizer todas as características. Muito bem. Aqui é o vídeo no programa de interação entre o CAD, o Revit, e quem é responsável pela manutenção, ou os responsáveis. Aqui foi feito um vídeo em cima do computador, mas esse programa chama Trimble, ele é gratuito, pelo menos a parte básica, eu trabalhei com a parte básica dele, e ele pode ser visto pelo celular, eu tenho ele no meu celular, e tudo que vocês estão vendo aqui eu faço no meu celular ou no tablet. No caso do Luciano, ele tem um tablet, a gente pretende instalar para ele. Então, aqui a gente pegou uma janela. Aí a janela, você tem toda a descrição dela, do que ela é feita, como que ela foi colocada. E aqui nós temos as tarefas, tá? Como eu falei, é muito pouco tempo. Então, por exemplo, quem cuida da manutenção e está andando lá pelo campus da FATEC, pega no seu celular e viu que quebrou uma lâmpada. Ele vai lá na maquete, clica naquela lâmpada e faz uma ordem de serviço. Isso automaticamente vai aparecer para todos os responsáveis que tenham esse programa que essa lâmpada precisa ser trocada, tá? E aí existem visualizações de cada ambiente. No caso aqui, aquela nossa janela, basta você clicar nela, ela dá todas as suas atualizações, incluindo documentação. Não sei se vai dar para passar o outro slide que mostra a documentação, né? Aqui ao lado mostra todas as informações dela, documentação, os arquivos que foram colocados, por exemplo, nota fiscal para saber de onde comprou, qual foi a última pintura, quando deverá ser a próxima pintura, se a maçaneta está quebrada, se ela foi consertada, quando ela foi consertada, por quem ela foi consertada. Aqui foi colocado cada um numa cor, só para vocês verem que cada um tem suas informações. De novo, as tarefas eu coloquei aqui, ó, por exemplo, maçaneta quebrada. Então, basta a pessoa que está clicar, ele vai ter também urgente, regular ou nada urgente. Então, uma lâmpada, por exemplo, seria urgente, quebra de ar-condicionado seria urgente, seria clicado aqui, e quem é o responsável pode verificar, tá? Quanto tempo ainda tenho? Na verdade, já deu tempo. Já acabou, né? É. Só um pouquinho, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Aqui, ó, por exemplo, a gente pegou uma janela, né? E o que está agregado nela são informações prontas que dizem sobre ela, o nome dela, ó, cada um tem o seu nome. Diz o ambiente que ela está colocado. Aqui o sistema de ar-condicionado. Opa, perdi. Enfim. Como eu falei, como todos os professores antes de mim falaram, 10 minutos a gente só dá para mostrar assim o brigadeiro da festa. Tá bom, gente? Obrigado, agradeço. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer, tá bom? E muito obrigada a todos. É só isso.